Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à disciplina Habilidades. A nossa primeira teleaula recebe o título de Serviços de Saúde. E eu sou a professora Daiane Scaramal, responsável por estar com você ao longo de 4 encontros previstos para o desenvolvimento dessa disciplina. E para talvez que você ainda não me conheça, eu sou enfermeira, tenho especialização, mestrado e MBA na área de enfermagem e atualmente sou doutoranda de enfermagem também. Como eu disse, eu serei responsável por estar com você e ministrar as aulas, mas antes de te apresentar o conteúdo específico para essa teleaula, eu quero te apresentar a disciplina como um todo. E por que eu quero fazer isso? Justamente porque a disciplina é uma disciplina que aborda diversas temáticas, diversos assuntos, e o que você vai conseguir notar é que, independentemente do setor em que você estiver ou do serviço, a instituição em que você for atuar, qualquer um desses assuntos que nós vamos abordar nessa disciplina, você provavelmente fará uso. Então, a disciplina Habilidades, ela tem esse foco, na verdade ela é bastante abrangente, ela tem enquanto característica abarcar conteúdos que você vai utilizar em todos os cenários da sua prática profissional. Mesmo porque a própria palavra habilidade significa destreza, significa aptidão. E a gente só consegue garantir destreza, habilidade e aptidão por meio do conhecimento. E é o que essa disciplina vai fazer. Te dar conhecimento teórico, você vai desenvolver nas aulas práticas e em qualquer setor ou em qualquer instituição que você trabalhe, provavelmente você vai utilizar a grande maioria, se não todos os assuntos que serão abordados nessa aula, ou melhor, nessa disciplina. Mas agora é que eu vou então contextualizar os assuntos que serão vistos ao longo dessa primeira teleaula. Então vem comigo para o quadro. Em relação aos assuntos, nós vamos falar sobre os aspectos legais do registro da assistência em saúde. Vamos falar também da diferença conceitual entre anotação e evolução de enfermagem e os elementos introdutórios da biossegurança, bem como será necessário falar sobre processo de enfermagem. Todos esses assuntos serão abordados ao longo dessa primeira teleaula. E antes que eu me esqueça, vai haver momentos de interação e eu quero que você já consiga garantir aí o seu lugar para conseguir participar do nosso quiz. Então, para conseguir participar, é só você acessar o www.mente.com e usar o código 6047 6255. Então, para acessar, é só colocar o link www.mente.com e usar o código 6047 6255. Depois que você colocar o código, ele solicita que você se apresente, coloque seu nome. E além de colocar seu nome, coloca também de que cidade você está falando, porque aí a gente consegue saber um pouquinho mais sobre cada um de vocês. Lembrando que vai ser no nosso primeiro momento de interação. Então, passado 2 conteúdos, teremos o primeiro momento de interação e aí a gente realiza o quiz. E espero que vocês gostem. Bom, antes de mais nada, eu quero que você se sinta muito à vontade para colocar suas dúvidas, para colocar suas observações em relação às temáticas. Manda a sua dúvida para o tutor, para que ele entre em contato comigo e nos momentos oportunos eu conseguir responder às suas dúvidas. Mais uma vez, sinta-se à vontade e que a gente tenha uma ótima disciplina. Nós vamos inicialmente falar sobre prontuários e, como eu havia já mencionado, independentemente do local em que você trabalha ou setor, o prontuário ele se faz necessário para o registro das nossas atividades, das nossas ações referentes à assistência em saúde. Então, o prontuário ele é utilizado em qualquer cenário de assistência em saúde e nada mais do que justo saber detalhes sobre ele. E é sobre isso que a gente vai falar agora, então me acompanhe no quadro.
Eu quero que você entenda que o prontuário ele é um acervo documental padronizado, e essa padronização ela vai depender muito da instituição. Ah, professor, então as instituições possuem autonomia para padronizar o seu prontuário? Possui. As instituições elas podem padronizar o seu prontuário da maneira que achar melhor. É importante que você saiba que, além de ser um documento padronizado, ele representa um documento legal, porque se houver alguma questão, né, judicial envolvida, o documento ele vai ser utilizado como prova legal. Tá? Por isso que é tão importante que a gente registre todas as nossas assistências prestadas ao paciente, porque isso vai ser avaliado, né, caso necessário, por uma questão judicial. Ele precisa ser resumido, então tem que ter a concisão dos principais registros de maneira efetiva. E é importante ressaltar que é a junção da assistência de todos os profissionais envolvidos naquele cuidado ao paciente, né, na assistência em si. Ele representa um relato contínuo do estado de saúde do cliente e fica disponível a todos os membros da equipe de saúde. Eu posso encontrar ele tanto fisicamente, que a gente fala tradicionalmente, que é o papel, quanto ele eletronicamente. Né? Como eu disse, existe uma padronização, então ele é composto por diversos formulários, que são documentos com campos pré-impressos, nos quais são preenchidos os dados e as informações. Então, quando o paciente ele entra, né, no serviço, ele faz o seu cadastro, ele recebe uma folha de identificação do paciente. E a padronização, ou seja, as informações que vão estar nessa folha, vai depender muito da instituição. Cada instituição vai padronizar da maneira que achar melhor. O prontuário ele também acomoda os exames laboratoriais, os exames de imagem, a prescrição médica, a avaliação de enfermagem, a prescrição de enfermagem, o resumo de alta hospitalar e vários outros formulários que podem compor esse prontuário. O que vai decidir quais formulários são esses, né, é a padronização de cada instituição. Então, o prontuário ele é a junção de todos esses formulários. A composição ele é composto por todos esses formulários. Então, é um manual de informações úteis e a soma de todas as informações a respeito do paciente. Em relação, né, a alguns aspectos de guarda dessas informações, o Conselho Federal de Medicina, ele determina que o prontuário em papel ele fique minimamente por 20 anos guardado e preservado, a contar do último registro nele lançado. E temos uma outra resolução do Conselho Federal de Enfermagem que autoriza a eliminação do suporte em papel de prontuários médicos quando microfilmados ou digitalizados decorridos esse prazo mínimo de 20 anos do último registro. Esses prontuários eletrônicos têm ganhado cada vez mais espaço nas instituições, porque ele não ocupa o espaço físico, né? Com isso, você tem uma otimização do espaço, a reunião de um número bem expressivo de informação e a maneira de guardar ele é até mais facilitada pelo meio eletrônico, né? Ainda em relação a esse assunto, nós temos que o Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza que o prontuário referente a partos devem ser mantidos pelo prazo mínimo de 18 anos. Ou seja, perdão, não consegui segurar. Num prazo mínimo de 18 anos, ou seja, até atingir a maioridade. Então, isso é o que é estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Em relação ao Código de Ética de Enfermagem, ele reforça que é responsabilidade e dever dos profissionais registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo do cuidar. Então, você consegue perceber que todas as informações referentes ao atendimento devem estar contidas no prontuário,
Por isso que ele tem esse caráter legal, né, de ser utilizado como documento, e também o aspecto científico, porque a gente utiliza muito o prontuário para pesquisa científica, né, para avaliar como que a assistência vem sendo prestada, dentre outras razões. Uma questão importante a ser considerada é que, como a gente tem uma tendência muito grande da tecnologia ser incorporada na assistência em saúde, e agora mais do que nunca, né, no momento em que estamos vivendo, a tecnologia tem proporcionado que a gente utilize o prontuário eletronicamente. Mas existem alguns detalhes que precisam ser considerados para conseguir garantir esse prontuário eletrônico. Uma delas é a assinatura digital, que garante que realmente você foi o responsável por aquele atendimento. Então, em relação à assinatura digital, quero te apresentar uma resolução, vem comigo para o quadro, que é a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, que é a 429 de 2012. No seu artigo 4º, ele traz que caso a instituição ou serviço de saúde adote um sistema de registro eletrônico, mas, que não tenha providenciado em atenção às normas de segurança a assinatura digital dos profissionais, é necessário fazer a impressão dos documentos para guardar e manusear por quem tem direito. Por que fazer a impressão? Porque você precisa assinar. Todo o registro que você fizer, você precisa pelo menos colocar a sua rúbrica, ou rubrica que a gente fala, para garantir que realmente foi você o responsável por aquela anotação, ou no caso da enfermagem, a evolução de enfermagem. Então, caso as instituições não tenham providenciado essa assinatura digital, que se faça a impressão dos documentos para você fazer a sua assinatura, e então fazer a guarda e o manuseio do prontuário de maneira física. Quando a gente fala de assinatura digital, se refere a uma tecnologia que permite garantir integridade e autenticidade dos arquivos eletrônicos. E é tipicamente tratada como análoga, ou seja, igual à assinatura física em papel, tá? Garantindo segurança daquela informação. Outra questão que eu acho importante trazer é a nova atualização da padronização do carimbo profissional. Essa resolução ela foi atualizada em 2017, que fala sobre as siglas das categorias profissionais e a padronização do carimbo. Então, na parte superior da informação é preciso constar o seu nome completo. Na linha inferior é preciso colocar a sigla do Corém, a autarquia a qual você faz, você está alocada, a sua inscrição, o estado em que você está atuando, seguida do número da sua inscrição profissional e a sigla que vai representar a categoria profissional ao qual você pertence, Com isso, a gente tem que todas essas informações, você consegue perceber que elas estão separadas por hífen. Essa é a nova padronização que é colocada nessa resolução a nível de conhecimento para que vocês, então, saibam como que tem que ser padronizado o carimbo. É importante ressaltar, e nessa resolução eles acabam mencionando, que o carimbo ele é profissional, pessoal e intransferível. Então, eu não posso emprestar o meu carimbo para mais ninguém. E é importante também que, mesmo com o uso do carimbo, que você coloque a sua assinatura sobre os dados descritos ou até mesmo a sua rubrica, para constatar que realmente você é a responsável por aquela anotação e por aquele registro da assistência de enfermagem. Então, só trazendo algumas informações atualizadas a respeito da fidedignidade das informações e como que isso, de fato, se dá. Com isso, você conseguiu compreender o conceito do prontuário, a composição dele e aspectos importantes relacionados à enfermagem. Vamos resolver uma problema envolvendo o prontuário, então vem comigo aqui para o quadro. Nessa situação-problema, nós temos os alunos Marcos, Roberto e Carla, que optaram por realizar estágios sem remuneração,
por acreditarem que esta é uma forma de aprendizado que contribui significativamente para o desenvolvimento da sua competência profissional. No primeiro dia de estágio na instituição pública, na unidade de internação da clínica médica, eles se deparam com as seguintes situações. O senhor Olímpio está recebendo alta hospitalar e, ao receber as orientações da enfermeira Joana, solicitou a vista do prontuário, porque quer saber tudo o que aconteceu com ele durante a internação. Ao ler o prontuário, o senhor Olímpio identificou algumas informações que não condiziam com a sua história atual. Ao ser questionada sobre o fato, a enfermeira não soube informar o que havia ocorrido e, quando chegaram na aula, os 3 estudantes foram compartilhar com os outros alunos o que haviam presenciado. A pergunta que fica nessa situação problema é: o paciente pode ter acesso ao prontuário? E a resposta é sim, justamente porque o prontuário é do paciente. Além dele, apenas os profissionais da área da saúde possuem acesso. Instituições prestadoras do serviço é responsável pelo documento. O prontuário ele é um documento importante dentro de uma instituição. Os registros de enfermagem, além de garantir a comunicação, fornece respaldo legal e, consequentemente, segurança para o cliente e para todos os envolvidos. A instituição ela tem que ter uma equipe para revisar e organizar. Então, a gente tem o escriturário, que acaba revisando e organizando os prontuários. A gente tem um serviço de auditoria, que vai auditar os prontuários também. Então, são equipes complementares focadas para a revisão e organização do prontuário. Outra questão que talvez você deva estar se perguntando, né? Professora, embora o prontuário seja do paciente, por que ele não leva para casa, então? E a resposta é bem simples. O prontuário, ele é do paciente, as informações contidas nele é referente ao paciente. Entretanto, a gente não pode desconsiderar que a prestação da assistência ocorreu nas dependências da instituição. Então, a instituição ela tem a atribuição, ou seja, a obrigação de guarda desse prontuário, mesmo porque é referente à assistência que foi prestada nas suas dependências e a equipe que atuou nesse atendimento tem vínculo próximo com a instituição. Então, ela também tem uma responsabilidade em relação a ela tem essa responsabilidade da assistência que foi prestada ao paciente. Embora o prontuário seja do paciente, a instituição tem a atribuição de guardar esses registros, né? Pelos motivos que eu dei anteriormente, da assistência estar ou ter ocorrido dentro das dependências e da equipe ter vínculo com a empresa. Então, aí a gente tem essas condições. Professora, se o paciente, então, solicitar, ele pode ver o prontuário? Pode ver. E se ele quiser o prontuário? Ele vai conseguir uma cópia. A instituição ela não vai fornecer na íntegra esse prontuário. É claro, cada instituição tem os seus trâmites para que a solicitação seja feita pelo paciente e para que a cópia seja cedida. O mesmo acontece em questões judiciais. A cópia vai ser cedida para avaliação judicial. Mas então, só para você saber desses nuances relacionados ao prontuário e a legalidade dele, tá? E assim, com essa situação problema, a gente consegue fazer essa reflexão. Documentação e anotação de enfermagem. Antes de falar sobre cada um desses elementos, é importante falar sobre o processo de enfermagem, não é mesmo? Mesmo porque é com o processo de enfermagem que a gente consegue desenvolver a assistência e é por meio da assistência que a gente gera algumas informações e precisa registrá-las no prontuário. Então, antes de falar sobre a diferença entre anotação e evolução de enfermagem, eu preciso te mostrar e fazer com que você entenda e resgatar alguns conhecimentos que você já adquiriu anteriormente a respeito do processo de enfermagem. Com isso, vem comigo aqui para o quadro. Em relação a esse assunto, nós temos que é uma atividade intelectual que norteia o raciocínio clínico e a tomada de decisão diagnóstica de resultados e de intervenções. De acordo com a resolução do Conselho Federal, o processo de enfermagem, ele se organiza em 5 etapas. A investigação, o diagnóstico, o planejamento,
a implementação e a avaliação. Na primeira etapa, que é tida como investigação, nós conseguimos fazer a coleta de dados. É importante falar aqui que, dependendo da literatura, você vai encontrar a investigação como histórico de enfermagem ou coleta de dados. Essas três terminologias, elas são consideradas sinônimos em relação ao processo de enfermagem. Então, essa primeira etapa ela é conhecida como investigação, como coleta de dados ou histórico de enfermagem. E ela se dá por meio da anamnese, que é a coleta mais completa de informações, e o exame físico. Então, é a junção desses dois elementos que se dá pela investigação. A segunda etapa é o diagnóstico de enfermagem, quando a gente elenca os diagnósticos de enfermagem a partir das informações adquiridas na primeira etapa da investigação. Feitos os diagnósticos de enfermagem, professora, você não vai explicar como constrói os diagnósticos? Não é o foco dessa disciplina. Você vai ter a disciplina de sistematização da assistência de enfermagem, cujo foco dentre os diversos, explicar como se constrói os diagnósticos de enfermagem. O que a gente vai conversar e o foco aqui é falar da anotação e da evolução de enfermagem, tá bom? A terceira etapa é o planejamento, que se dá pela prescrição de enfermagem, é quando nós vamos elencar os cuidados a serem prescritos. Então, o banho, o curativo. Claro que não é tão simples assim, como eu estou colocando, mas só para vocês saberem como realiza a prescrição. Também é assunto da disciplina SAI, né, que é a Sistematização da Assistência de Enfermagem. Aqui eu só estou fazendo uma explanação maior a respeito do tema, sem dar profundidade, porque o nosso foco é outro. Depois que prescreveu, daí a equipe toda vai implementar, ou seja, vai realizar o cuidado em si. Vai fazer o banho, né? Vai realizar o banho, vai fazer a troca do curativo. E a última etapa é a etapa de avaliação, que é quando a gente vai avaliar se o paciente melhorou, né? Se ele evoluiu positivamente, se ele manteve ou se ele está piorando. Para que a gente consiga, nesse momento da avaliação, entender se é preciso rever a prescrição dos cuidados, tá? E por que eu estou falando isso? Porque todas essas informações, todas essas etapas, elas geram informações, né? Que a gente precisa anotar no prontuário. Então, a implementação, a gente vai fazer as anotações específicas de cada cuidado. E na avaliação, a gente acaba evoluindo o paciente, né? E em todos esses momentos, vão gerar algumas anotações que se farão necessárias no registro do prontuário. Inicialmente, eu vou trazer aqui a diferença entre anotação e evolução, mas fica tranquilo porque eu vou trazer exemplos e isso com certeza vai ficar mais claro para você, tá? Então, inicialmente aqui, eu só vou trazer a definição de anotação e de evolução a nível de comparação. Então, na anotação, nós vamos colocar aqui os dados brutos, né? O que são dados brutos? Resultado dos sinais vitais, né? Da aferição dos sinais vitais, que são dados bem objetivos. A anotação, ela é elaborada por toda a equipe de enfermagem. E como é uma anotação, é um registro pontual referente a um determinado momento. Então, os dados, eles são muito pontuais. É referente a um banho, é referente à descrição de um curativo. E a gente vai registrar uma observação, né? Referente àquele procedimento ou aquele cuidado de maneira mais objetiva. Na evolução de enfermagem, os dados, eles não são brutos. Eu não vou colocar simplesmente ali a aferição dos sinais vitais, propriamente dito. Eu tenho que analisar esses dados, eu tenho que propor uma reflexão acerca deles. Com isso, essa análise ela é privativa do enfermeiro e ela é referente ao período de 24 horas ou em um momento específico em que eu tenho que evoluir esse paciente. Os dados eles são processados e contextualizados porque eu preciso avaliar a evolução desse paciente e analisar ele como um todo. Eu também registro uma observação, mas é uma observação que a gente considera mais analítica, tá? Para fazer isso, eu preciso fazer uma avaliação clínica do paciente e o exame físico é fundamental nesse processo. Como eu disse, agora, a partir de então, eu vou trazer informações mais
precisas em relação à anotação e à evolução. E vou trazer também alguns exemplos e isso vai ser mais fácil de você conseguir observar. Então, na anotação, o objetivo é fornecer informações a respeito da assistência prestada para facilitar a comunicação entre os membros da equipe de saúde e garantir a continuidade das informações nas 24 horas, o que permite ter uma compreensão global do cliente. É realizada, como eu disse, por todos os membros da equipe de enfermagem e, além disso, somente o que foi registrado pode ser considerado como executado. Então, devem ser anotados detalhadamente e objetivamente todos os cuidados realizados, principalmente as intercorrências, né? A gente não pode deixar de lado as intercorrências. Como eu disse aqui nesse momento, tudo aquilo que não foi registrado, ele vai ser considerado como não executado. Somente o que a gente registra vai ser considerado executado. Então, a gente tem que registrar tudo, absolutamente tudo, porque caso alguém venha, né, a confrontar as nossas informações, a gente tem ali como comprovar, olha, foi feito em determinada data, determinado horário. Quais informações são importantes na anotação? Ela sempre precisa ser precedida de data e horário, né? Horário esse que é o horário da assistência em si, não a hora que você está anotando. Conterá a assinatura e a identificação do profissional com o número do Corém. Observar e anotar as condições gerais do paciente e anotar as orientações que foram efetuadas ao paciente cliente. Professora, mas a orientação também precisa ser anotada? Precisa. Você precisa informar, né, no prontuário que aquele paciente ele foi alertado sobre riscos, que ele foi alertado sobre a condição dele, o que ele precisa fazer para melhorar, né, em relação ao tratamento. Enfim, eu preciso colocar que eu orientei ele, né, porque ele pode alegar que ele não sabia ou que ele não foi informado a respeito de um determinado assunto. Vale ressaltar, né, o que acaba sendo óbvio, não deve conter rasuras, nem entrelinhas, linhas em branco ou espaços que abra precedente para outra pessoa escrever no seu espaço. Professora, mas como que eu faço? Quando você precisar, né, reiterar alguma informação, às vezes você escreveu errado, você coloca em tempo, né, reitero o que, ou então você coloca digo e você mostra que aquela informação anterior ela precisa ser desconsiderada. O que você não pode é rabiscar, né? Riscar em cima como se você não tivesse escrito. Então, não pode fazer rasura, não pode rabiscar. Você precisa, na sua linha de raciocínio, no mesmo momento, ou até depois mesmo, você acaba colocando a informação correta e informa por que você está colocando dessa maneira. Então, olha, em tempo, reitero que essa informação, a informação anterior deve ser substituída por essa. Enfim, pode usar com as suas palavras, não tem certo nem errado. O que você não pode deixar, né, é aquela informação errada. É preciso sempre, né, informar não só os dados realizados, mas também as intercorrências. Principalmente as intercorrências, para que a gente consiga, então, mostrar qual a assistência que a gente prestou ali naquele momento. Não escrever de lápis ou utilizar corretivo, tá? Não é permitido em prontuário. Aqui, ó, em relação a eu coloquei um exemplo, mas mais à frente eu vou mostrar como que isso deve se dar. Então, num cuidado como o banho, por exemplo, né? É um momento específico que exige uma anotação de enfermagem. Então, o que você precisa colocar? O nome completo, a data, a hora do banho. Aqui é a hora do banho, não a hora que você está realizando o registro. As condições desse banho, se foi cadeira de banho, se foi no leito, se foi aspersão. Quem que estava acompanhando esse paciente, em que situação de higiene ele estava e qual que foi a conduta de enfermagem diante desse cuidado. Aqui eu tenho um exemplo resumido de como pode se dar essa informação. Aqui faltou a data,
né? Então, tem que colocar a data, o horário, você pode colocar aqui o nome do paciente, né? Então, realizado banho no leito com água e sabonete, higienização do couro cabeludo, o qual apresentava-se oleoso, porém sem outras alterações, usado shampoo e água, sendo secos e penteados, higiene oral com clorexidina, apresenta hiperemia discreta em região interna das coxas, informada a enfermeira Tânia, que solicitou e prescreveu a aplicação de creme de barreira, nesse caso aqui foi utilizado Cavilon, utilizado higienização íntima com água e sabão, bem como troca de fralda. Evacuação pastosa presente, aplicado hidratante em toda extensão corporal, trocado fixação de sonda vesical de demora e aplicado protetores em calcâneos. O paciente foi acomodado em decúbito lateral esquerdo, sendo que o mesmo foi encontrado em decúbito lateral direito. Aqui o nome e Corém e o número do registro profissional. Aqui é um exemplo um pouquinho resumido desse processo de cuidado que é o banho, só para você conseguir compreender e imaginar como que essa anotação de enfermagem ela acontece. Então, como você pode perceber, é um momento bastante pontual, né? Bem objetivo. Você vai relatar o banho, né? Você não vai falar da condição de saúde do paciente como um todo, diferente do que deve acontecer com a evolução. Vamos ver como que acontece na evolução? Na evolução de enfermagem, é um processo que representa desenvolvimento de um estado a outro. Como o próprio nome diz, evolução é a análise se o paciente evoluiu satisfatoriamente ou não, né? Então, para efetuar a evolução, o enfermeiro ele necessita reunir dados sobre as condições anteriores e atuais do paciente e família para, mediante análise, emitir um julgamento, mudanças para piora ou melhora do quadro, manutenção das situações ou surgimento de novos problemas. É na evolução que a gente consegue ter uma análise crítica e clínica do estado de saúde do paciente. É realizado exclusivamente pelo enfermeiro diariamente. Tem impresso próprio, no geral tem impresso próprio para realizar a evolução. É precedida de data e horário, finalizada com assinatura e corém do enfermeiro. A gente precisa realizar entrevista, exame físico e também consultar registros anteriores. Professora, mas se o paciente estiver entubado, a gente vai realizar os registros, fazer a análise dos registros anteriores e dos resultados de exame, né? Então, com isso, a gente tem como recorrer a outras informações e avaliar a mudança do paciente de um estado para outro, né, do dia anterior para esse. E quando a gente recebe o paciente também, a gente realiza a primeira evolução de enfermagem para que a gente consiga comparar nos próximos dias se esse paciente evoluiu satisfatoriamente ou não. Eu consigo identificar novos problemas, resposta do cliente aos cuidados e também a resolução dos problemas abordados. Será que esse paciente de um dia para o outro ele teve uma melhora? Se teve melhora é porque os cuidados que foram prescritos estão sendo satisfatórios. Caso ele tenha piora, é preciso rever essa prescrição de enfermagem, né? Bom, então a evolução de enfermagem ela é um resumo sucinto dos resultados dos cuidados prescritos e os problemas a serem abordados nas 24 horas subsequentes. A gente utiliza, né, deve utilizar uma linguagem clara, concisa e exata, com ausência de códigos pessoais e abreviaturas, evitar abreviaturas desconhecidas. A gente utiliza muita abreviação na área da saúde, mas são abreviações que a gente consegue, são utilizadas diariamente, que a gente consegue entender, né, do que se trata. E eu vou mostrar algumas a partir desse exemplo. Vale ressaltar que é um exemplo resumido de como é uma evolução de enfermagem. Então, aqui eu tenho a data, né, referente à evolução, o horário em que ela foi feita, porque o paciente, às vezes, aqui ó, é de manhã, e aqui eu estou relatando a condição dele. Se chegar à noite ele teve uma piora, eu consigo ver como que ele estava de manhã. Como eu disse, é uma evolução aqui sucinta, só para vocês entenderem, né?
mas ela deve ser bem mais completa. Então, basicamente, ó, o paciente deu entrada na unidade, veja que é uma evolução de entrada do paciente, né? Foi encaminhada do ambulatório com diagnóstico médico de infecção do trato urinário. Ela está consciente e orientada em tempo e espaço, pouco comunicativa, Glasgow 15. No momento está eupneica em ar ambiente, com saturação de oxigênio de 96%. Está hipertérmica, está com 38 graus Celsius, normotensa, normocárdica. Aqui, né, ao exame físico, mucosas coradas e hidratadas. AC, ausculta cardíaca, bulhas cardíacas ressonantes normofonéticas. Ausculta pulmonar, murmúrios vesiculares presentes, sem ruídos adventícios. Abdômen plano, com ruído hidroaéreo positivo presente. Presença de edema, uma cruz em 4 em membros inferiores. Perfusão periférica de membros inferiores e superiores eficaz. Mantendo acesso venoso periférico em membros superiores. Eliminações fisiológicas presentes. Aceitou dieta via oral em todos os períodos. Refere dor em flanco direito, mesmo após analgesia. Foi orientada e estimulada a deambular. E segue aos cuidados de enfermagem. Olha aqui como que é importante mencionar que você orientou aquele paciente, né? Por exemplo, você orientou ela a estimular a deambulação, para que ela caminhe, né? Não fique tanto tempo deitada, principalmente porque ela está com um pouquinho de presença de edema de membros inferiores. Então, você precisa informar que você orientou a paciente, que ela está ciente das suas orientações. A gente sempre termina falando dos eventos futuros. Então, aqui, ó, segue aos cuidados de enfermagem. Caso ela estivesse aguardando algum exame, algum procedimento, seria de bom tom que você colocasse, né? Aguarda exame, marcado para tal horário. Então, a gente consegue ter essas informações a partir desse final, né? Da finalização dessa evolução de enfermagem, porque aí você já mostra como se dará a continuidade desse atendimento, tá? Outra coisa que é importante, eu quero ressaltar, você deve estar olhando para essa evolução e pensando, nossa, professora, são muitas as siglas, são muitas as abreviações. Fica tranquilo, o foco agora não é te apresentar todas as siglas e muito menos você decorar. O que eu quero que você entenda é que no dia a dia essas siglas vão sendo incorporadas cada vez mais no seu processo de trabalho e fica fácil de você identificar, né? Com o tempo você vai adquirindo essas informações, não é necessário que você tenha conhecimento de todas elas. Se quiser escrever por extenso, escreve. É claro que a gente utiliza siglas para a gente trazer mais resumido e concisa a evolução de enfermagem, porque ela é bastante extensa. O que eu quero que fique, que você entenda, é que na evolução de enfermagem, você consegue ler, você consegue entender como que o paciente está. Diferente do relato do banho, o relato do banho a gente está sabendo o que foi feito naquele banho. Eu não sei muito sobre o paciente, você vê que parece que falta informação. Agora, na evolução, eu consigo ler, eu consigo imaginar a condição clínica desse paciente. Eu consigo entender qual é o estado geral desse paciente, o que está sendo feito em relação ao tratamento e o que será feito, né, futuramente. Então, você consegue ter um parâmetro em relação ao estado clínico dele. Essa é a diferença da anotação para a evolução. E você consegue reparar também que na evolução, a gente não consegue fazer evolução se a gente não realizar exame físico do paciente, né? A evolução precisa estar acrescida do exame físico. Sem exame físico, eu não consigo fazer a evolução do paciente, tá bom? Para complementar ainda mais esse assunto, vem comigo para o quadro, porque eu vou te mostrar a diferença entre sinais e sintomas. Sintomas é tudo que é relatado pelo paciente. Então, são os relatos, a queixa, aquilo que o paciente nos diz durante a consulta. E essa queixa, ela é subjetiva, porque é sobre o que a pessoa está sentindo ou sentiu. A gente não consegue confrontar essa informação e muito menos mensurar. Exemplos, né, de sintomas: ansiedade, cansaço,
eu consigo mensurar o quanto que esse paciente está cansado ou então ansioso? Não, porque é subjetivo, é referente ao que ele vai me dizer, diferente dos sinais. Sinais, eles são objetivos, são imagens, sons e outros dados objetivos que se vê, ausculta, né? Escuta, ausculta e sente quando realizamos o exame físico. Exemplo, edema, hematoma. Não são objetivos, eu consigo confrontar as informações. Edema, eu consigo avaliar o edema. Hematoma, eu consigo enxergar o hematoma. Bem como os sinais, né, que a gente chama de sinais vitais. Eu consigo mensurar esses sinais. Então, só para complementar, porque assim você consegue identificar a diferença entre sinais e sintomas e fazer o relato na evolução de enfermagem de maneira assertiva. E assim, nós finalizamos esse conteúdo. Vamos falar de uma situação problema envolvendo evolução de enfermagem. Vem comigo aqui para o quadro. Nós estamos diante do paciente de 70 anos, que está no seu segundo dia de internação e tem o diagnóstico médico de pneumonia. Na anamnese, a gente consegue identificar que o diagnóstico médico é de pneumonia lobar. Ele tem, né, doenças prévias, então ele é hipertenso e teve um IAM, que é um infarto agudo do miocárdio prévio, há 2 anos. No exame físico, a gente constata palidez, sudorese, uma temperatura de 38 graus Celsius, dispneia. Na ausculta pulmonar, estertores em base, tanto direita quanto esquerda. Frequência respiratória de 25 incursões por minuto. Frequência cardíaca de 115 batimentos por minuto. Aqui, elencando os diagnósticos de enfermagem, que é volume de líquido excessivo relacionado ao mecanismo regulador comprometido. Não quero que vocês se atentem aos diagnósticos nesse momento, não é o foco, tá? Mesmo porque na evolução a gente não vai colocar os diagnósticos de enfermagem, porque eles são diversos, tá? Mas só a nível de conhecimento. O outro diagnóstico é troca de gases prejudicada relacionada ao desequilíbrio, ventilação, perfusão, evidenciado por cianose, dispneia, taquipneia e hipóxia. No caso do paciente, ele está um pouco dispneico, né? Qual que é o foco, né, dessa atividade? É você entender quais são os elementos que devem conter na evolução diária desse cliente. E como que você redireciona, redige, né, essa evolução. Aqui é um exemplo, eu até coloquei aqui resumido, porque está bem resumido mesmo, né? Então, aqui nós temos a data e o horário em que esse paciente foi evoluído. Então, o cliente, ele se encontra no segundo dia de internação, com diagnóstico de pneumonia, esse diagnóstico é médico, tá? A história pregressa de hipertensão arterial sistêmica, infarto agudo do miocárdio há 2 anos. Encontra-se consciente, discurso pouco coerente, presença de escarro purulento, mantém-se em oxigenoterapia com catéter de O2 com 2 litros por minuto, com 2 litros, né, contínuo, conforme prescrição médica. Então, aqui a gente já consegue observar que o paciente em catéter de O2 está saturando 93%. Então, sem oxigênio, provavelmente essa saturação vai cair um pouquinho, porque ela já não está muito boa, a gente considera de 95 a 100. Está em posição Foley, mais sentada, né, cabeceira elevada, temperatura de 38 graus Celsius, refere dor na região de tórax posterior, principalmente ao tossir, ausculta pulmonar, estertores finos em base direita e esquerda, 25 incursões respiratórias por minuto, ausculta pulmonar 115 batimentos por minuto, abdômen globoso, ruído hidroaéreo hipoativo, timpânico à percussão e ausência de dor à palpação, mantém em observação. Aqui está resumido, mas só para você entender quais são as informações importantes. E uma coisa que eu quero deixar para você é que o que precisa conter na evolução? Eu preciso redigir uma evolução pensando que a pessoa que lê consiga compreender o estado de saúde desse paciente, né? A evolução é isso,
É colocar o exame físico e fazer com que a pessoa que esteja lendo, seja ela qual profissional, né, seja da enfermagem ou não, consiga compreender o estado clínico do paciente, tudo o que foi feito e qual é a continuidade desse atendimento. Se está esperando algum exame, a gente sempre finaliza com isso. Então, é muito importante que você saiba o objetivo da evolução, que é isso, é você conseguir transpor no registro a condição clínica e geral do paciente, né? Isso vai facilitar a comunicação e caso, né, esse prontuário seja utilizado enquanto documento legal, seja julgado, né, que o profissional que fez a evolução colocou todas as informações pertinentes. E com essa situação, problema, a gente conseguiu abordar esse assunto de maneira, então, bastante detalhada. Vamos para o nosso momento de interação? Então, vamos para o nosso quiz. Vou já alterar aqui a nossa... Ora, já temos alguns participantes, nós temos 5 participantes. Vou deixar um pouquinho essa tela para vocês conseguirem visualizar a entrada de vocês. Para conseguir entrar, é só acessar o www.mente.com e usar esse código que está aparecendo na sua tela. 6047 62 55. Vou deixar alguns minutos para vocês conseguirem entrar. Na sequência, eu dou o play e a gente começa o nosso quiz. Bora lá, pessoal? Vou apertar o play aqui do nosso quiz. Se preparem. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, prontuários referentes aos partos devem ser mantidos pelo prazo mínimo de 10, 15 ou 18 anos. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, prontuários referentes aos partos devem ser mantidos pelo prazo mínimo de 10, 15 ou 18 anos. Tempo acabando.
15 pessoas acertaram. Então, é até a criança atingir a maioridade. Então, é após 18 anos do parto. Vamos ver como ficou o nosso ranking. Marco Aurélio está na primeira colocação. Temos a Ilka, The Hustler, Raquel, Mad Itapé, Barreto Osório, Lígia, Lau Guarulhos, Jaque e Luane. Vamos para a segunda pergunta. A evolução de enfermagem é uma atividade privativa do profissional enfermeiro. Verdadeiro ou falso? A evolução de enfermagem é uma atividade privativa do profissional enfermeiro. Tempo acabando. Vinte pessoas acertaram. É verdadeiro. A evolução de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro. Vamos para a terceira e última pergunta. O planejamento de enfermagem, uma das etapas do processo de enfermagem, se dá por meio da prescrição de enfermagem, da anamnese ou do exame físico. O planejamento de enfermagem, uma das etapas do processo de enfermagem, se dá por meio da prescrição, da anamnese ou do exame físico. 11 pessoas acertaram. Então, o planejamento a gente se faz por meio da prescrição. É quando a gente vai planejar os cuidados. E aí a gente vai colocar o banho, o curativo, a mudança de decúbito. É prescrever. Quando a gente prescreve os cuidados, eu estou planejando o que deve ser feito com o paciente. Na anamnese e no exame físico, a gente tem o desenvolvimento da primeira etapa do processo, que é a de investigação. Vamos ver como ficou o nosso ranking. Surgiu aqui no primeiro lugar, teve um bom desempenho nas questões. Parabéns, é a primeira colocação. Nós tivemos a Raquel, a Aline, Barreto, Marcos, Lau, Luane, Ilka, Jaque. Muito obrigada a todos que participaram. Parabéns, Serginho, pela primeira colocação. Que bom que vocês participaram e interagiram nesse momento. Eu aproveito aqui esse momento de interação para reiterar a participação no fórum e para vocês prestarem atenção. No finalzinho do fórum, eu coloquei uma observação. Nessa observação consta um link. Esse link eu construí ele vai te direcionar para um site, que é o Padlet. Eu construí específico para a disciplina. Lá eu coloquei diversos materiais complementares, vídeos, curiosidades e também materiais que vão te ajudar bastante a compreender todos os assuntos que a gente vai abordar nessa aula. Inclusive, estou até pensando em colocar, enquanto material complementar, um documento, né, que tenha algumas siglas para vocês já irem se familiarizando com elas, as mais utilizadas na área da enfermagem. Então, acesse o Padlet, avalia ele só para eu saber se vocês estão gostando do conteúdo, deixe seu comentário, interaja. A gente consegue diminuir um pouquinho a distância entre nós e tendo esse novo canal de comunicação e também de materiais disponíveis para complementar os seus estudos. Então, só reforçando aí sobre o Padlet, ok? Então, vamos dar continuidade? Organização do serviço de enfermagem. E, como eu disse, essa disciplina ela aborda diversos assuntos referentes a qualquer que seja o contexto ao qual você esteja inserido no processo de trabalho. E quando a gente fala de organização,
Se você tiver numa atenção básica, média complexidade ou terciária, você vai precisar saber como que os serviços são organizados. E para isso eu preciso fazer um pouquinho, né, de um resgate histórico para você entender quais são as influências da organização que a gente tem hoje em relação à assistência de enfermagem. E é claro, eu não posso deixar de falar da Florence Nightingale, que lá nos primórdios, sendo a pioneira, já organizou o cuidado de maneira bastante peculiar. Vem comigo para o quadro. A Florence, ela traz então uma divisão do trabalho na Guerra da Crimeia. Então, para realizar e para colocar em prática as melhorias, né, sanitárias e de higienização do ambiente para tratar dos soldados feridos, ela precisou organizar o cuidado e foi organizada por duas categorias. As nurses, que eram as responsáveis pelo cuidado direto, e as lady nurses, que eram responsáveis pelo cuidado indireto. Então, já aí, a gente tem essa influência muito grande desse processo de trabalho instituído pela Florence Nightingale, a pioneira da enfermagem. E o enfermeiro gestor, ele tem muito esse papel, né? E ele, além de saber sobre os conhecimentos práticos, né, da assistência, ele deve também ter conhecimento funcional das teorias. São diversas as teorias. Na disciplina Enfermagem e Ciência, vocês conseguem ter uma proximidade bastante grande com elas e entender como que elas são incorporadas na prática, bem como modelos e estruturas teóricas que acabam norteando a administração e a gestão da organização dos serviços, né? Todos esses elementos fazem com que a gente tenha uma organização de serviços de saúde de maneira consolidada e isso é muito importante, né? E o que eu quero trazer para você é que as teorias, o próprio processo de enfermagem, ele se deu para fazer com que a enfermagem conseguisse ter autonomia na sua própria assistência em saúde. Porque antes das teorias e do processo de enfermagem, o cuidado que era executado pela enfermagem era prescrito por outros profissionais. E com isso a gente não tinha autonomia sobre a nossa própria assistência. Com o advindo das teorias e também do processo de enfermagem, isso se consolidou e a gente ganhou maior autonomia. A gente passou a ter autonomia para prescrever, para elencar os nossos próprios diagnósticos de enfermagem, fazer a nossa prescrição e a nossa assistência de maneira autônoma, tendo então domínio sobre a nossa assistência de enfermagem. E a organização dos serviços se dá por meio do processo de enfermagem, de todas aquelas etapas que eu mostrei, da coleta de dados, do levantamento dos diagnósticos, da prescrição de enfermagem, da intervenção e da avaliação. Ah, professora, mas caberia trazer passo a passo cada um desses processos. Fica tranquilo, você vai aprender isso mais à frente. O importante agora é que é um dos primeiros contatos em relação a essa temática, para que, por sucessivas aproximações, a gente consiga, pouco a pouco nas disciplinas, dando maior profundidade aos assuntos e dando embasamento para vocês conseguirem realizar. Então, o que fica nesse momento, nessa disciplina, é entender a organização dos serviços que devem ser pautados em teorias, modelos de gestão e do processo de enfermagem. Vamos de volta ao quadro, porque a gente precisa falar sobre qualidade em saúde, mesmo porque continuamente, ainda mais agora no momento em que a gente está vivendo, tem uma demanda muito crescente nas organizações por melhoria da qualidade e muitas vezes reduzir custo. Todo sistema de atendimento ele é forçado a avaliar os seus modos operacionais e ter profissionais liderando essas mudanças. Quando a gente fala de qualidade em saúde, isso precisa estar bem enraizado para você, porque você, enquanto futuro enfermeiro, tem uma chance enorme de ocupar um cargo de liderança, de supervisão, e isso precisa estar muito intrínseco na sua atuação. Qualidade em saúde, a gente trata de vidas, né? A gente lida com vidas. Por isso, eu te convido a fazer esse questionamento. Quando você vê essa porcentagem, 99,9%, você avalia essa porcentagem um bom padrão de qualidade? Você deve estar se perguntando, é só 0,1%, não é? Pois é,
Mas na área da saúde, esse 0,1%, ele pode significar 20 mil prescrições medicamentosas erradas por ano, 500 cirurgias incorretas numa semana, 15 mil quedas acidentais de recém-nascidos em hospitais por ano. Então, na área da saúde, nenhuma porcentagem é tão simples assim. A gente precisa entender o que tem por trás de tudo isso, né? E compreender de uma vez por todas que nós estamos lidando com vidas. E a segurança é um dos principais requisitos para que a nossa assistência em saúde seja realizada. Portanto, qualidade em saúde é o grau pela qual a assistência eleva as possibilidades de recuperação da saúde, atendendo às expectativas do cliente. Portanto, capacidade de gerenciar pessoas e recursos tecnológicos, assegurando um tratamento eficaz com o mínimo de risco ao cliente, configura qualidade em saúde. E isso eu não quero que você se esqueça jamais. Segurança em primeiro lugar e qualidade na assistência. Com isso, a gente tem a organização dos serviços pautados nesses elementos relacionados à qualidade em saúde e a divisão do trabalho. Fica bem claro que existem profissionais que gerenciam quase que exclusivamente em suas atribuições e outros que que realizam a assistência direta. Independentemente de você executar gerencialmente as suas atribuições quase que por completo ou realizar o cuidado direto, você também vai fazer o planejamento e a organização desses serviços. Mas esse é o seu primeiro contato em relação a esse assunto. Quando você estiver diante da disciplina Gestão em Saúde, isso vai ficar muito mais claro para você, né? Com isso, a gente finaliza esse conteúdo. Qualidade em saúde. Vamos resolver uma situação-problema? Vem comigo. Nessa situação, os 3 alunos estagiários ouviram o enfermeiro conversando com seus colaboradores e os orientando a seguir o padrão de teorias que as instituições adotam, que a instituição adota, e afirmando que quando o enfermeiro faz uso desses padrões, o cuidado se torna coordenado e menos fragmentado. Em uma aula de História da Enfermagem, os 3 alunos ouviram falar da Florence, que havia desenvolvido uma teoria na sua ida à Guerra da Crimeia, visto que ao chegar observou muitos soldados feridos e em condições de higiene precárias. Sua atitude naquele momento foi providenciar a limpeza do ambiente e ventilação do local, a separação dos feridos conforme a gravidade de cada um e, além disso, implantar um local de higienização das mãos. Florence, com atitudes simples como essas, diminuiu a infecção cruzada em número considerável e também, o número de mortes. Será que existe alguma relação entre a atitude de Florence com o que o enfermeiro da instituição estava falando? Para isso, é preciso falar dos pioneiros da qualidade em saúde, que foi o Ignaz Samuels, do século XIX, e a Florence Nightingale. Ambos instituíram medidas sanitárias para prestação de assistência em saúde. Mas você deve estar se perguntando, professora, mas isso não é o básico para assistência em saúde? É básico hoje, com as tecnologias que nós temos, a gente sabe da existência de vírus, bactérias, protozoários, fungos, que promovem o nosso adoecimento. Mas, naquela época, nos primórdios, não se tinha essas informações. E um fato curioso, o Samuels, ele foi considerado louco na época por instituir a higienização das mãos para realizar os partos nas gestantes. Na época, o conceito de sujeira era algo muito corriqueiro. Era normal andar sujo. Ainda mais, os médicos, quanto mais sujo as vestimentas, melhor. Era considerado um médico bastante habilidoso, com bastante experiência, que trabalhava muito. Então, propor a lavagem das mãos na época era coisa de outro mundo, bem como na época da Florence. Organizar o espaço, manter ventilado e limpo, não era uma questão que era muito aplicado na prática. Por isso que a taxa de mortalidade era muito alta. Então, e pensando nessa situação, é que mais uma vez eu te convido a entrar no Padlet. Lá tem um vídeo da BBC que fala sobre a história do Samuels e a sua trágica história, Você vai ver o final dessa história. Então, vai lá, assiste o vídeo e depois me diga o que achou.
comenta, né, embaixo. Enfim, o que eu quero te dizer é que existe sim uma relação muito próxima. Todo o nosso histórico, contexto histórico de antes tem reflexo nos dias de hoje. Mais uma vez, as teorias elas vieram para serem incorporadas na prática. A Florence construiu uma teoria com base nos seus conhecimentos e na sua experiência na Guerra da Crimeia e institui que o ambiente tem que ser o mais limpo possível e alguns elementos que são fundamentais para a prática de enfermagem. Por meio das teorias e do processo de enfermagem é que a gente conseguiu ainda mais autonomia e vem conseguindo cada vez mais. E assim, nós finalizamos essa situação-problema. Introdução à biossegurança. Como o próprio nome diz, eu vou introduzir você ao conhecimento da biossegurança. Claro, nós vamos ter um momento oportuno para falar só desse assunto, mas por agora eu quero apresentar para você alguns conceitos básicos de biossegurança. Vem comigo para o quadro. Em relação a esse assunto, você precisa considerar que biossegurança são medidas então de seguranças que devem ser aplicadas na área, principalmente, né, da assistência em saúde. Normalmente está relacionado ao agente biológico, levando em consideração a saúde do trabalhador e as condições de funcionamento de hospitais, laboratórios, indústrias, universidades e também centros de pesquisa. Aqui é mais a nível de conhecimento, não quero que você decore, né, a respeito da Comissão de Biossegurança. Eu só quero que você entenda que existe a nível de Ministério da Saúde uma Comissão de Biossegurança, cujo objetivo é definir estratégias de atuação, avaliação e acompanhamento das ações ligadas à biossegurança de forma a obter um melhor entendimento entre o Ministério da Saúde e os órgãos e entidades relacionadas ao tema. Essa comissão ela é coordenada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos e é composta pelas Secretarias de Vigilância de Saúde e Atenção à Saúde. Quais são as atribuições dessa comissão? Participar e acompanhar nos âmbitos nacional e internacional a elaboração e reformulação de normas de biossegurança, agora mais do que nunca, né? Propiciar debates públicos por intermédio de reuniões e eventos abertos à comunidade, estimular a integração de ações de diversos órgãos do Sistema Único de Saúde nas questões de biossegurança e assessorar nas atividades relacionadas à formulação e implementação da Política Nacional de Biossegurança. É importante reforçar também a norma regulamentadora 32, que a gente conhece por NR 32, né? Que regulamenta as medidas de proteção para os trabalhadores de saúde, como as ações de capacitação, programas de prevenção de riscos ambientais, uso de vestimentas adequadas e também a vacinação preventiva. A NR 32 abrange ainda a questão da obrigatoriedade da vacinação dos profissionais. Na ANR consta que é obrigatória a vacina de tétano, a hepatite B e também a difteria, que está faltando aqui. Além disso, a ANR também preconiza que deve seguir as vacinas que estiverem contidas no PCMSO da empresa, né, que é um planejamento que se faz em relação à saúde ocupacional dentro das empresas, tá? E os reforços quando forem pertinentes. Em relação à vacinação, eu trouxe aqui as recomendações da Sociedade Brasileira de Imunização, na última atualização. Então, ele traz a orientação de que os profissionais da área da saúde precisam ter a vacina tríplice viral, né, que é contra sarampo, cachumba e rubéola, a hepatite B, a tríplice bacteriana, que é difteria, tétano e coqueluche. Lembrando que na NR 32 consta difteria, tétano e hepatite B, né, então NR 32. E as demais do PCMSO, que acaba seguindo muito as recomendações dessa Sociedade Brasileira de Imunização, tá? Mas você vai ver que para cada serviço, atribuição específica, a gente vai ter uma orientação de vacinação. Bem como varicela, que é a da catapora, a influenza, que é a da gripe, e aqui algumas considerações. Em relação às meningocócicas conjugadas e a meningocócica B, elas são indicadas para profissionais que trabalham em serviços de emergência,
e que viajam muito em relação à ajuda humanitária, para atendimento de situações de catástrofe. Então, o profissional, quando ele tiver essas características de atuação, ele precisa se vacinar, né, se imunizar com as meningocócicas, tá? Na NR32, ela é básica no sentido de sugerir essas três vacinas e, é claro, né, os PCMSOs das empresas, eles consideram essas outras vacinas na sua grande maioria. A condição específica da meningocócica em relação a essas atribuições e da hepatite A também, né, que está especialmente indicada para os profissionais que trabalham na lavanderia, cozinha e os manipuladores de alimentos, mesmo porque a hepatite A ela é transmitida principalmente por água contaminada e também por alimentos contaminados. Por isso, dessa indicação da utilização da imunização da hepatite A para os profissionais que realizam essas atribuições. Ainda em relação ao NR32, eu quero que você entenda que a norma ela atinge não só os empregadores próprios dos serviços de saúde, como também os empregadores das empresas terceirizadas. Porque às vezes o hospital ele terceiriza alguns serviços, como por exemplo, contrata uma empresa para realizar a limpeza dos hospitais. Então não tem contato direto não são contratados diretos os hospitais, os profissionais, mas é de uma empresa terceirizada que presta esse serviço, bem como cooperativa, prestadoras de serviços e outros que trabalham na área da saúde. Vale ressaltar ainda que todos os trabalhadores que prestam assistência em saúde são abrangidos pela norma, como, por exemplo, né, atividade de limpeza, os profissionais que trabalham na lavanderia, reforma e manutenção referente que estão inseridos nesse contexto de assistência em saúde. Então, só reforçando que ela é abrangente, né? Ela não abrange só... Às vezes a gente pensa que a NR é só focada nos enfermeiros, nos médicos, nos profissionais da área da saúde. Mas toda a rede de apoio de assistência também é incorporada e a NR atende a esses profissionais. Outra coisa, ela atende não só a setor público quanto privado também, ok? E assim nós finalizamos esse conteúdo. Vamos resolver uma situação-problema envolvendo a NR32. Mas, nessa situação, eu propus uma outra estratégia de resolução de situação. Então, vem comigo para a leitura. Eu selecionei uma questão de concurso público do ano de 2015 para o cargo de enfermeiro do trabalho. E, então, eu coloco aqui a norma regulamentadora número 32, né, que é a NR32, que estabelece aqui as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores em qualquer serviço de saúde. Nela consta, então pede para você avaliar as afirmativas a seguir. Eu vou deixar aproximadamente 1 minuto para você fazer a leitura e assinalar a alternativa que você acredita que esteja correta. Se der, compartilhe no chat a sua resposta, que eu vou divulgar ela. Na sequência, trago o gabarito comentado e dou sequência e finalizo o nosso encontro.
Vamos lá? Vamos conferir se você acertou a questão? Vem comigo aqui. Bom, essa questão ela pede para você considerar as informações referentes à NR32. Vamos analisar cada uma das alternativas. A primeira fala que na NR32 consta a vacinação que todo trabalhador do serviço de saúde deve receber. Essa alternativa é verdadeira. A 2. Normas para a admissão de trabalhadores pelas empresas públicas e privadas. Falso. Ela não traz as normas de admissão, né? Isso é referente a cada instituição. 3. Os equipamentos de proteção individual e coletiva que o trabalhador deve ter à sua disposição. Verdadeiro. Você tem que entender que a NR32 fala de biossegurança na área da saúde. Né? Então, tudo que for relacionado à saúde do trabalhador vinculado à biossegurança, provavelmente consta na NR. 4. As medidas preventivas de acidente e doenças ocupacionais. Verdadeiro também. E 5. Os ambientes considerados insalubres e perigosos para os trabalhadores. Também. Então, com isso, a alternativa que responde ao que foi solicitado é a C. Somente o item 2 está incorreto. Espero que você tenha acertado e que você tenha gostado da inclusão de questões de concurso público, porque assim a gente consegue atrelar teoria, né, com essas questões que são cobradas em concursos e em processos seletivos. Momento de interação. E eu aproveito esse momento para reforçar mais uma vez para você olhar lá no fórum, na observaçãozinha no final do fórum, entrar no link e acessar o Padlet, que é o site específico para essa disciplina, com materiais complementares e que proporciona também uma comunicação entre eu e você, tá bom? Compartilha, faça suas avaliações, seus comentários, indica também qual material que você gostaria de ver ali. Assim a gente consegue ter uma comunicação mais efetiva e também ter à disposição materiais complementares para os seus estudos. Bom, feito esse momento de interação, eu chequei o chat, não havia nenhuma dúvida que tenha sido mandada via chat, então eu vou recapitular os conteúdos. Na recapitulação, eu preciso mencionar que nós falamos sobre o prontuário, desde os seus aspectos legais até conceituais. Falamos sobre o processo de enfermagem, no que se refere à anotação e evolução de enfermagem, bem como da organização do trabalho de enfermagem. E aqui, nesse momento, foi possível falar sobre qualidade em saúde. E no último bloco, foi possível tratar da introdução à biossegurança. Em relação a esse último elemento, introdução à biossegurança, por que está aqui aspecto introdutório? Justamente porque esse último bloco eu fiz uma introdução do que representa a biossegurança e isso vai ser trabalhado melhor na nossa próxima aula. Justamente porque na nossa próxima aula o foco principal é falar sobre biossegurança. E aí sim que a gente vai dar a complementariedade que o tema requer. E a gente vai conseguir avaliar e aprender, você vai conseguir aprender tudo, ou melhor, grande parte do que representa a biossegurança. Então, é o assunto da nossa próxima aula e a gente vai conseguir ir mais a fundo em relação a esse assunto. Faça a leitura da seção 1.3, da unidade 2 do livro didático, já se adianta em relação aos conteúdos, acessa mais uma vez, falar para acessar o Padlet, você vem preparado e então para a nossa próxima aula. Quero agradecer a sua participação e interação ao longo desse nosso encontro e te convidar a estar comigo novamente na nossa próxima aula. Então, grande beijo e até a nossa próxima aula.